Quando pensamos no Antigo Egito, vem em nossa mente vários enigmas, perigos, batalhas e o mundo fantástico dos faraós. Ocorre que muitos desses mistérios foram revelados, nos mostrando uma das mais importantes civilizações da antiguidade. O Antigo Egito é uma época marcante, mas não só para o Egito, mas para toda a humanidade. Não à toa, durou mais de 3.000 anos. Hoje vamos conhecer detalhes deste povo. Como eram formadas as suas famílias? Como conceberam as suas crenças, religiões, sistemas sociais, alimentação, festividades, etc. Qual a importância das mulheres no Antigo Egito? Vamos conhecer detalhes desta história desconhecida? Segue o vídeo! O Antigo Egito começou no ano de 3150 a.C., indo até 32 a.C. Nessa época, algumas cidades que estavam localizadas no Vale do Nilo decidiram se unificar. Este período da história humana culminou com a conquista destas terras pelo exército romano, através de Alexandre o Grande e seu exército. Segundo Heródoto, famoso historiador grego, o Egito é um presente do Nilo para a posteridade. A contribuição do Antigo Egito para a humanidade é inquestionável. Exemplos disso são as construções que permanecem até nossos dias, como a Pirâmide de Gizé ou mesmo a de Djoser, que fica localizada nas proximidades do Cairo e é considerada a mais antiga do Egito, datando de aproximadamente 2630 a.C., ou seja, ela tem mais de 4.000 anos. A geografia. O Antigo Egito ia desde o delta do rio Nilo, limitando ao norte do rio até a ilha Elefantina ao sul. Ainda exercia controle em outros territórios, como a Península de Sinai e o Mar Vermelho. A economia. Uma das principais atividades econômicas no Antigo Egito era a agricultura. Poderíamos dizer que ela era a base da economia e, como tudo, também era controlada pelo faraó. Além dela, ele também realizava expedições, sendo esta última atividade com o objetivo de fornecer joias para o reino. Outro pilar da economia se dava pela venda de escravos e pagamento de tributos. Muitos egípcios se dedicavam à caça, pesca, produção têxtil, confecção de objetos de cerâmica, entre outros. A divisão social. A civilização egípcia era dividida por status. No topo desta pirâmide social está o faraó, que, além de socialmente estar no topo da pirâmide, aproveitava sua posição para estabelecer um governo teocrático. Em seguida, vinham os demais membros da nobreza, seguindo para a base da pirâmide, os funcionários, os sacerdotes, escribas, chefes de exército, o povo e, por último, os escravos. Como as cidades eram construídas. As cidades estavam localizadas muito perto do rio Nilo. Os pisos delas e das ruas eram de areia. Isso motivava a construção das casas no alto, pois precisavam evitar a devastação causada pelas cheias do rio. Todas as casas, palácios e vilas eram diferentes entre si, seja na opulência ou no tamanho, mas se pareciam quanto ao processo de construção. Todas elas eram feitas de adobe, um tipo de tijolo feito com barro e palha. Além disso, não possuíam um padrão como as que vemos hoje, o que dava um aspecto meio desordenado. As construções das cidades em que viviam os faraós e outras pessoas importantes, especificamente, eram muito suntuosas para a época. As ruas eram peculiarmente estreitas, pois seu objetivo era para lhes dar sombra. Os palácios e vilas eram todos murados com decorações e pinturas nas paredes e nos tetos. Sempre tinham muitos jardins, salas de estar, diversas habitações, cozinhas com fornos para a produção de pães e casas de banhos. Em algumas delas podíamos ver até lagos. Era essencial também silos, que são os locais onde se armazenavam os grãos. Se o dono da casa fosse de condição social mais alta, a casa poderia ter 2 andares. A maioria das casas foram construídas com materiais baratos, como tijolo de barro e adobe. Não há praticamente nenhuma evidência dessas construções que tenham resistido desde a antiguidade, devido à erosão causada pelas chuvas.
No entanto, apesar de terem sido feitas com adobe, há uma aldeia cujas construções resistiram um pouco mais à ação do tempo. Acredita-se que, talvez por terem sido feitas pelos mesmos homens que ergueram os túmulos reais. A referida aldeia chama-se Der El Medina. Ela tinha casas de adobe, eram escuras, estreitas, compridas e, em geral, com apenas um quarto. A constituição familiar. Na cultura do Antigo Egito, o casamento não era apenas um vínculo romântico. Ele possuía uma função mais prática, tanto que até os deuses chegaram a contrair matrimônio. Assim como era em Esparta, numa outra época, os homens deveriam se casar e ter filhos o mais rapidamente possível. Desde cedo eles foram educados com esse objetivo. Formar uma família era muito importante, pois a intenção era sempre formar uma unidade econômica. Os filhos recebiam de seus pais o treinamento nos vários ofícios possíveis, enquanto não atingiam uma idade adequada. Desde a adolescência, os homens já eram considerados responsáveis para sair em busca de trabalho, a fim de sustentar a própria vida. Já sobre as mulheres, a sua função na estrutura familiar há menos registros. Na verdade, quase não há nenhuma evidência arqueológica a este respeito. Ao menos sobre o que se sabe, é que quanto aos direitos legais para as mulheres egípcias eram salvaguardadas em condições de igualdade. Algumas pistas sobre o papel das mulheres na casa são encontradas nas pinturas. Algumas é possível notar um mural no qual as mulheres cuidam das crianças e da organização da casa. A educação no Antigo Egito. No Antigo Egito, a educação era ministrada em todos os estratos sociais. Havia um pequeno número de escolas, embora nenhuma tenha deixado vestígios arqueológicos. No entanto, sabe-se que eles existiram por conta de registros no túmulo de um monarca na cidade de Assiut. Neles percebemos imagens que remetem a esses locais educacionais para onde as crianças eram então enviadas. Este túmulo data do primeiro período intermediário do Antigo Egito, entre os anos 2190 e 2052 a.C. A educação foi pensada e preparada para aqueles que se consideravam os melhores da sociedade da época. Esperava-se que, no futuro, eles fizessem parte da realeza ou ocupassem um cargo como funcionário do governo, bem como sacerdotes ou escribas. As crianças entravam nas primeiras horas da manhã, permanecendo o dia todo na escola, saindo ao final da tarde. Para as meninas, a educação formal só era permitida se elas fossem filhas de nobres ou de pessoas influentes. Já a educação dos filhos de pais pobres era feita em casa, dependendo diretamente de seus progenitores. O objetivo era aprender os ofícios que os permitissem garantir algum nível de sustento. O processo de alfabetização ocorria nas escolas, onde aprendiam a ler e escrever. O exercício da escrita era realizado na pedra ou com tabuletas feitas de madeira e cobertas de gesso. Nestes espaços aprendiam, entre outras coisas, sobre matemática, aritmética, astronomia e geometria. As profissões. Já os ofícios, as profissões do cotidiano em geral, eram passados de pais para filhos. Naquela época não havia escolas para esses ofícios, embora houvesse padeiros, médicos, fazendeiros, artesãos, comerciantes, dentre outros profissionais. A comida e a bebida eram uma das prioridades do faraó. Por isso, havia uma grande demanda dessas profissões, como de cozinheiros, confeiteiros, padeiros, cervejeiros, etc. A arquitetura da fé. Os antigos egípcios tinham religiões diversas e complexas. Eles acreditavam em vários deuses a quem atribuíam o controle de tudo que compõe a natureza. O que essas crenças tinham em comum era a relação entre os seres divinos e os humanos. Por isso, os antigos egípcios dedicavam suas vidas a consagrar oferendas aos deuses. O objetivo era obter favores deles. Uma forma de alcançar esses mesmos favores era através de orações ou até mesmo do uso de magia negra. Esses rituais eram realizados para aplacar a ira dos deuses contra o povo. O faraó era visto pelo povo como uma representação dos deuses na terra. Ele era a ponte entre os deuses e os humanos, pois a população atribuía ao seu rei um poder quase divino.
O próprio faraó assegurava isso como uma verdade. Ele próprio se encarregava pela administração dos templos onde os rituais eram realizados. Nesta concepção de fé, ele tinha que agradar aos deuses por meio de oferendas e rituais, cujo propósito era manter a ordem do universo. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, motivo pelo qual sempre viviam pensando e aprimorando as práticas funerárias. Por essa razão, construíram túmulos suntuosos em que entraria não só o corpo embalsamado do falecido, mas também todos os seus pertences que, possivelmente, precisariam na vida após a morte. A crença de que a vida continuaria após a morte explica o porquê se preocuparem tanto com as necessidades desta outra vida, incluindo nos túmulos enxovais e oferendas. Para os antigos egípcios, as divindades podiam ter formas de animais. Um exemplo é o do deus Anubis, que tinha uma cabeça de chacal e era completamente negro. Sua função era cuidar das múmias. A cor negra era um símbolo de fertilidade do solo, mas também representava o renascimento e a bonança. Eles atribuíam a Anubis uma cabeça de chacal porque esse animal vivia pelos cemitérios para comer carne em decomposição. Por essa razão, tendo o Anubis uma cabeça de chacal, ele protegia as almas dos corpos que se encontravam em processo de putrefação. Outras divindades que assumiam uma forma animal era a deusa Bastet, representada por um gato, e Sobek, que tinha uma cabeça de crocodilo. Os egípcios, embora raramente, também atribuíram a forma de objetos às divindades em que acreditavam. Ainda nessas crenças, para eles os deuses viviam em um panteão. Direitos das mulheres. Apesar das mulheres serem consideradas inferiores aos homens no Antigo Egito, isso não feria determinados princípios legais que as asseguravam minimamente. Caso pertencessem à realeza ou às famílias ricas, elas poderiam construir a independência legal e financeira. Logo, as mulheres que recebessem educação podiam trabalhar e ter um salário igual aos dos homens. As mulheres também eram autorizadas a assinar contratos de compra e venda sobre qualquer propriedade. Diferente de outras civilizações antigas, a sociedade egípcia antiga permitia às mulheres o direito de se divorciar, pois elas nunca eram vistas como propriedade de seus maridos. Eles entendiam que elas eram seres com direitos e liberdades civis, embora isso dependesse também do seu status social, tendo em vista que o papel das mulheres egípcias pobres se resumisse a cuidar da casa. A alimentação. É com base nas inscrições e pinturas encontradas nos túmulos e nos templos, além dos restos das oferendas que faziam aos mortos, que sabemos qual o tipo de comida for ingerida. É sabido que as terras banhadas pelo rio Nilo são muito férteis. Mas não podemos esquecer a importância do clima, pois muitas das áreas que atualmente são desertas naquela época ainda tinha vegetação que favorecia o pastoreio. Por esta razão, os egípcios daquela época podiam semear e colher vários tipos de alimentos com os quais preparavam suas refeições. A soma desses fatores fazia com que quase ninguém passasse fome. Um dos mais importantes grãos eram a cevada e o trigo, por constituírem a principal fonte para a elaboração de carboidratos. Com o trigo preparavam diversos tipos de pães, alimento este consumido por todos, independentemente da relevância social. Era um alimento tão sagrado que até se tornou uma oferenda aos deuses. A importância do pão foi retratada em murais feitos de calcário que mostram como os antigos egípcios o preparavam. Lembrando, o tipo de alimentação consumida era definida pela classe social ou então pela influência que a pessoa tinha na realeza. Por exemplo, os faraós, seus parentes e os sacerdotes consumiam com frequência diversas proteínas de origem animal, como peixes, aves, vacas, ovelhas, porcos, leite e ovos, sendo geralmente cozidos. Um alimento especial era a avestruz. Ele era tão valorizado que chegou ao ponto de ser retratado em vários túmulos. Essa mesma classe social também comia uma enorme variedade de frutas como uvas, tâmaras, figos, melancias e melões. Com a chegada do novo império, começaram a comer maçãs, fruta esta importada do Oriente Próximo. O povo da classe média, como artesãos e funcionários, tinham em suas casas porcos, cabras e ovelhas.
A presença de panelas indicavam que as comiam cozidas, embora outras evidências demonstrem preferirem assadas. Os mais pobres, assim como os agricultores, tinham uma dieta à base de vegetais, como cebola e alho, peixes, pão e muito raramente alguma ave. Algumas leguminosas como lentilhas, favas, ervilhas e grão de bico também faziam parte da sua dieta. Outros vegetais também como rabanetes, alface, alho poró, pepino. Um prato muito consumido pelos pescadores era a botarga, que consiste numa refeição feita com ovas de peixe secas e salgadas que, ao serem conservadas, também tornaram o alimento ideal para esses trabalhadores durante a jornada de trabalho no Nilo. Quanto às bebidas, a mais adocicada e que mais deleitava a elite era o vinho. Ele era feito com uvas cultivadas no delta do Nilo. Outra bebida apreciada cujo processo de preparo é muito similar ao do vinho, sendo feita com sumo de romã, era o Sherad. No entanto, a bebida mais popular de todas era a cerveja. Graças à cevada e ao trigo, a cerveja tornou-se abundante e muito barata. Ela combina com basicamente todas as datas comemorativas, bem como com qualquer tipo de celebração e em qualquer lugar. Era muito comum beber cerveja nas recepções, nas tavernas, nas casas, nos barcos, nos campos, etc. Eram produzidas cervejas com tons claros ou escuros, tudo dependia do cereal utilizado. Tinham cervejas mais suaves, outras mais fortes. Havia uma cerveja que eles chamavam de Henneket, uma bebida que inclusive era oferecida aos deuses. Tamanha é a importância da cerveja para os antigos egípcios, que acreditavam até mesmo que ela era um presente dos deuses para os mortais. A comida no Antigo Egito era obtida através da caça e da pesca. Os peixes, por exemplo, eram descamados, filetados e postos em ânforas para serem preservados. São muitas as curiosidades sobre o que era o cotidiano do povo Egito Antigo. Quer saber um pouco mais? Então deixa nos comentários, curta e compartilhe este canal. Até mais!